Jorge Messias sacou a cartinha manjada da soberania para alfinetar o governo Trump ao defender o PIX e diz que o PIX é do Brasil. Durante evento da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais em Brasília, o advogado-geral da União elevou o tom e disse que o governo federal não aceitará subordinação externa. Gostaria de aproveitar a ocasião para lembrar coisas que são muito singulares. Primeiro, o PIX faz parte da nossa soberania nacional. Segundo, não estamos e nunca estaremos dispostos a colocá-lo na mesa de negociação com outro país. Foi a frase do Jorge Messias, atual AGU da nossa República e que tentou ser ministro do STF, doutora Kátia Magalhães, no que depender da vontade do presidente Lula, o nome dele será de novo sugerido para passar de novo pelo processo, enfim, de sabatina ali, todo aquele processo. Mas vamos lá, vamos aqui à nossa pauta, que é essa questão do PIX, que não foi criada na gestão petista, teve aquele imbróglio em relação a uma fiscalização com o objetivo futuro de taxar esse PIX, transações menores, inclusive, mas agora o governo petista, que não é bobo nem nada, defendendo esse PIX, não com honestidade, mas batendo nessa questão aí da soberania para responder às sanções aplicadas ao nosso país. Por oportunismo, Geise, como é bem a cara do lulopetismo, né? A gente vê alguém como Jorge Messias, o Bessias de Dilma, garoto de recado do regime lulopetista, agora se agarrando ao PIX que foi criado durante a gestão Bolsonaro e que nessa gestão Bolsonaro foi duramente criticado pelo PT, mas agora, como o PT não tem absolutamente nada para alegar na defesa desse seu desgoverno, desse seu apagão de gestão aí, se agarra ao PIX. Quanto à questão da soberania, a palavra foi tão prostituída nesse Lula 3, nesse regime Lulo-STF, quanto a própria palavra democracia. Soberania é a capacidade de cada nação de se autogovernar, inclusive de ter domínio sobre o seu próprio território. Mas aí eu gostaria muito de ouvir Jorge Messias, na real, com toda a honestidade, o que ele pensa sobre áreas inteiras do nosso território que não são dominadas pelo Estado brasileiro, mas sim pelas facções corretamente designadas por Trump como terroristas. Então, não há que se falar em soberania num Estado que não exerce domínio sobre toda a extensão do seu território. Não há que se falar em soberania onde não há mais respeito à tripartição de poderes, que é um princípio básico de qualquer nação democrática, civilizada, moderna. Não há que se falar em cidadania, em soberania, onde não há mais Estado de Direito, onde não há mais uma cúpula judiciária, ordeira e institucional, mas sim um tribunal de exceção, onde deveria estar o STF. Não há que se falar em soberania em relação a nada disso, mas Messias é apoiador desse regime de exceção e é um aliado como o governo que ele representa, é um aliado de ditaduras. Por isso peita os Estados Unidos em todas as ocasiões e por isso está contribuindo ativamente para gerar uma crise diplomática com o mundo livre, com o mundo ocidental, talvez de proporções inéditas para toda a história da nossa diplomacia. Esse é o Brasil de Lula, PT, Messias e STF. Berenice Leite, veja a salada de frutas que a esquerda vem utilizando aí como tentativa de argumentar a respeito desse conflito geopolítico com os Estados Unidos. Colocam agora a questão do PIX. É importante a gente dizer aqui que a seção 301 levantou questões em relação ao trabalho, a mão de obra análoga à escravidão. Então tem outros aspectos aí que são importantes. Tem o aspecto da liberdade de expressão, da liberdade de se informar, porque isso afeta justamente as Big Techs, por exemplo. A gente acabou de ver aqui, dia 20 de agosto terá aí uma mudança, isso vai afetar de novo essas empresas americanas. Então, há outras questões que o PT vem varrendo para debaixo do tapete e ignorando solenemente. E isso faz parte da estratégia da Secretaria de Comunicação, né, chefiada pelo Sidônio Palmeira, Geise. O PIX, como você bem lembra, é só um dos motivos questionados nessa seção 301 da Lei do Comércio dos Estados Unidos, que considera algumas atividades no Brasil atividades que estariam atuando de forma desleal.
O Pix é algo que soa de forma muito popular, né? E, inclusive, recentemente, num evento onde o Lula estava nessas suas viagens agora pelo Brasil, em campanha, claro, o Sidônio cochichou no ouvido dele, nós até mostramos aqui no JDO, segunda edição, ele falando, fala do Pix, né? Porque é algo que mexe com as pessoas, com o eleitor, com o brasileiro. Todo mundo usa o Pix, né? Independente da classe social. E o Pix não é do Lula, o Pix é da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas eles vêm tentando se apossar disso. Com relação a outros departamentos que deveriam prestar esclarecimentos para que essas sanções não sejam aplicadas, tem a pirataria, tem a censura, como você bem cita, né? Eles falam ali sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, tentando suspender perfis, retirando conteúdos, inclusive de plataformas que são norte-americanas. Desmatamento, enfim, uma série de questões. E ainda ontem, Geise, a equipe econômica que representa o Brasil teve uma reunião, uma audiência, justamente para tentar contornar e evitar que essas sanções sejam aplicadas. O prazo é dia 15 de julho. No entanto, o que foi divulgado é que, ao invés deles buscarem soluções, eles não fizeram isso, pelo contrário, tentaram justificar as medidas ilegais, a exemplo da censura. No caso da retirada de perfis e de conteúdos de teor político, eles falaram, inclusive, que essa decisão foi da instituição e não somente de um ministro. Então, assim, quando você tem um posicionamento de tentar justificar a sua ação, você não está demonstrando nenhum interesse em tentar melhorar naquele sentido, né? Você não assume que errou. E isso só leva o Brasil realmente para o caminho de ser sancionado mesmo. Agora, é bem verdade que o Lula vem se apoderando, né, aproveitando, melhor dizendo, dessa situação. Porque até o ano passado, quando foram aplicadas aquelas primeiras sanções, vamos lembrar que o governo Lula já estava derretendo, inclusive nas pesquisas, né? Baixa popularidade, aumentando a sua rejeição, porque a economia já estava indo de mal a pior. E a partir do momento que os Estados Unidos começaram a aplicar aquelas sanções de 40% sobre vários produtos brasileiros, o Lula começou com esse discurso de soberania, Brasil, do lado do povo brasileiro, até mudou o seu slogan antigo, né, que era União e Reconstrução. Mas o fato é esse, Geise, nós estamos em ano de eleição e o Lula está surfando e acredito que ele quer mais é que o Brasil seja sancionado mesmo, para justificar a sua má gestão nesses últimos anos.